Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de ciências do nono ano. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e atenção total aqui comigo, que é hora de aprender mais ciências. Vamos ao objeto de conhecimento da nossa aula? A aula número 8 tem como objeto de conhecimento evolução estelar e o seu detalhamento, ciclo evolutivo, composição e tipos de estrelas, idade e tamanho das estrelas, melhor dizendo. Vamos lá para a nossa aula, então? Vamos começar, obviamente, pelo começo, né? Como que nascem as estrelas, né? Como que elas surgem? Tem uma estrela aqui, inclusive, ao meu lado, tá? Mas, atenção a um pequeno detalhe, não é desse tipo de estrela que eu vou falar na aula de hoje, né? A gente está falando aqui, eu estou demonstrando aqui ao meu lado, tem uma cantora, né, com violão aí, né, que certamente representa uma estrela, mas não do tipo que a gente vai falar, o tipo de estrela que a gente vai abordar nessa aula tem a ver com a astronomia, com as estrelas que estão localizadas lá no espaço, que a gente costuma observar no céu noturno, especialmente em noites não muito iluminadas, tá bom? Então não é desse tipo de estrela que nós vamos falar, isso aqui é uma brincadeira para descontrair e para você conseguir aprender um pouco mais nessa aula. Bom, mas falando propriamente do assunto, né, como que nascem as estrelas? Elas têm uma origem comum, que passa por 3 etapas, que são as nebulosas, a contração gravitacional e a fusão nuclear. Repetindo, nebulosas, contração gravitacional e fusão nuclear. Observa junto de mim aqui como que seria uma nebulosa, que é o início de todas as estrelas que existe, nós sabemos que existe no nosso universo. Todas elas começam com essa massa de ar, né, uma massa de ar, ou melhor dizendo, uma massa gasosa localizada no espaço. A gente pode chamar de massa de ar também, porque ela é formada por vários gases, né? Se eles estão no estado gasoso, não há nenhum problema de nós denominarmos de ar para a formação dessa nebulosa, com o destaque, com a diferença, que é uma quantidade gigantesca de elementos químicos que vão se agrupar e depois de um certo tempo irão formar uma estrela, certo? Então, dependendo do tamanho da nebulosa, essa estrela vai ser maior ou menor. Então, desde o tamanho dessa nuvem gigantesca inicial, já vai ter uma influência, uma consequência sobre o tamanho da estrela que vai surgir futuramente. As estrelas se formam a partir de nebulosas, que são nuvens gigantes de gás. A gravidade faz, né, tem uma força gravitacional, a gravidade faz com que esses gases se atraiam, né, fiquem cada vez mais condensados, formando o que nós vamos chamar de protoestrela. Proto, gente, vem do grego, significa inicial, significa rascunho, né? Aquilo que é feito primeiro. Então, por isso, protoestrela, porque é uma estrela ainda que está nos seus primeiros passos. À medida que a pressão e a temperatura aumentam ali nesse aglomerado gasoso, começa a ocorrer a fusão nuclear, que é iniciada ali no núcleo, onde posteriormente vai se formar um núcleo verdadeiro. E aí começa uma transformação de alguns elementos em outros. Inicialmente, a transformação é de hidrogênio em hélio, como a gente vai falar em mais detalhes a seguir. Então, a gente viu aqui que é um passo a passo para a formação de uma estrela. Primeiro, uma nebulosa, depois uma contração gravitacional, ou seja, existe uma força que vai aglomerar tudo isso, né, que está ali envolto, ainda não é uma estrela propriamente dita. E aí, depois que essa contração gravitacional, que essa força da gravidade agrupar, aproximar tudo isso, aí nós começaremos a ter o processo de fusão nuclear, a transformação de uns elementos químicos em outros elementos químicos. E aí as estrelas, é isso que caracteriza a vida de uma estrela, né? O processo de fusão nuclear, isso aí vai durar um determinado tempo, certo? Como a gente vai detalhar mais nessa aula. E a gente fala mais adiante agora sobre os tipos de estrelas, tudo bem? Descobrimos aqui de forma simplificada, de forma resumida, como que elas surgem, tudo bem? E a gente avança agora para os tipos de estrelas, porque elas não são todas iguais. As estrelas apresentam significativas, né, expressivas variações.
Primeiro tipo que eu falo para vocês são as anãs marrons. São objetos subestelares. Professor, por que subestelares? Porque são quase estrelas, não são propriamente estrelas de verdade, né? É como se tivesse uma categoria abaixo de ser uma estrela de verdade. Então elas são subestelares, com tamanho entre um planeta gigante, como Júpiter, e uma estrela pequena. E tem massa entre 10 e 90 massas de Júpiter. Simplificando, seria ali, você tem que imaginar Júpiter. E agora você tenta imaginar aí um elemento espacial 90 vezes maior que Júpiter. Então não precisa se esforçar muito para perceber que já é um objeto, né, um elemento do espaço muito, muito, muito maior do que o nosso planeta, por exemplo. Não possui massa o suficiente para produzir energia por fusão nuclear. Gente, para ser considerado uma estrela, para transformar um elemento químico em outro, precisa atingir certas temperaturas e para conseguir realizar o processo de fusão nuclear e assim, né, ser considerado uma estrela. Então as protoestrelas, ou melhor dizendo, as anãs marrons, melhor dizendo, elas não conseguem atingir essas temperaturas para fazer outros elementos por meio da fusão nuclear. Não preocupa com esses termos tão novos, essas palavras, eu sei que são um pouco complicadas às vezes, quando a gente tem o primeiro contato, que eu vou buscar aqui uma linguagem mais acessível, explicar mais de uma vez que você vai conseguir entender. Então, em resumo, as anãs marrons são estrelas que falharam. Elas tiveram um processo de formação, foram ali uma nebulosa em determinado tempo, mas elas não chegaram a ser uma estrela propriamente dita. Tudo bem? Então elas são estrelas que falharam e aí são classificadas como anãs marrons. Você visualiza na tela nesse momento um exemplo aí de uma anã marrom. Bom, depois dessas estrelas, das anãs marrons, nós temos as estrelas de sequência principal, que são aquelas estrelas que estão no período mais longo de suas vidas. Vamos tentar entender aqui basicamente o que a frase está dizendo. As estrelas de sequência principal, né? Como se ela estivesse no auge ali do ciclo de vida, naquele período que ela conseguiu uma estabilidade que permite que ela dure uma quantidade muito grande de tempo. E eu não estou falando, gente, de 10 anos, 20 anos, 50 anos. O tempo de vida das estrelas é de bilhões de anos, milhões de anos, né? E em alguns casos, bilhões de anos, aquelas estrelas mais massivas que conseguem transformar um elemento químico em outro por mais tempo. Bom, essas estrelas são aquelas que se encontram na fase mais longa e estável do seu ciclo de vida, onde elas fundem hidrogênio em hélio nos seus núcleos. E elas poderão durar bilhões de anos fazendo esse processo. O nosso Sol é um exemplo dessas estrelas. Tá? Para ficar mais simples a questão aí do que é a fusão nuclear, o que é transformar hidrogênio em hélio, é simplesmente a gente pegar um elemento químico que tem só um próton, juntar ele, né? Junta dois elementos químicos, dois hidrogênios, cada um deles com um próton, e você vai juntar, vai transformar num elemento químico chamado hélio, que tem 2 prótons por sua vez, certo? Então, quando você junta 2 elementos mais simples, você origina um elemento mais complexo. E é isso que essas estrelas estão fazendo ao longo da sua existência, ao longo do seu ciclo de vida, correto? Bom, vamos então falar agora um pouco sobre o Sol. Não é porque ele está aqui no nosso sistema solar que ele deixa, né, de ser uma estrela, né? A gente dá um nome especial para o Sol, mas ele é uma estrela. E a sua classificação quanto ao tipo é uma anã amarela. Veja só que intrigante, que curioso. Mesmo o Sol sendo algo tão gigantesco, na classificação das estrelas, de modo geral, com base ali no seu tamanho, ele é considerado uma anã amarela, ou seja, uma estrela não tão grande e que ainda não é daquelas que apresentam as temperaturas mais elevadas. Vamos observar o Sol um pouco mais em detalhes por meio dessa animação que eu vou trazer agora para vocês. Você observa na tela aí o Sol nesse momento.
bastante brilhoso, né? Agora você consegue olhar o Sol sem nenhum tipo de proteção, né? Porque a gente está com uma condição especial. Mas se você estivesse olhando um Sol no mundo real, né, de verdade, exige ali, primeiro que não é aconselhável olhar diretamente para o Sol. Se a pessoa precisar olhar por algum motivo, vamos supor que seja um pesquisador, né, ali, precisa usar equipamentos especiais de proteção para não danificar a visão. Bom, primeiro a gente começa aqui com a Via Láctea. Então, há ali um ponto de destaque que está piscando e está demonstrando a localização do sistema solar. Eu vou diminuir novamente, localizar aqui o sistema solar, pronto, estamos viajando até o sistema solar. E agora eu vou ampliar até o nosso Sol para você observar um pouco mais de perto a nossa estrela. Uma estrela amarela, classificada como anã branca, e que, segundo os astrônomos, ainda vai viver cerca de 6 milhões de anos. Então é bastante tempo. Então estamos seguros que quando ela acabar, a gente não vai mais estar por aqui. Eu vou mostrar também o Sol em um corte para você nesse momento, como se nós tivéssemos tirado uma fatia. E aí é possível observar o núcleo dele. Perceba que no seu interior, a parte mais quente, é branco, né? Porque as temperaturas são maiores. E o que acontece aí no interior do Sol? A fusão nuclear, a transformação de hidrogênio em hélio, a transformação de um elemento químico mais simples, que tem só um próton no seu núcleo, é transformado no elemento hélio, que tem 2 prótons no seu núcleo, correto? Então, basicamente é assim, a gente parte de um elemento mais simples para um elemento mais complexo. E eu vou mostrar isso no processo de fusão, aproveitando aqui para vocês observarem. Os átomos eles vão se chocando, certo? O núcleo de átomos mais simples e vão originando núcleos de átomos mais complexos, nesse caso aqui especificamente, os átomos de hélio. Tudo bem? Então é isso que o nosso Sol consegue fazer enquanto uma anã branca aqui do nosso sistema solar. Bem, vamos prosseguir então falando agora sobre as gigantes vermelhas, ainda sobre os tipos de estrelas, correto? A gente fala sobre as gigantes vermelhas, que, claro, como o nome sugere, são estrelas maiores que o Sol. As gigantes vermelhas são estrelas que estão em um estágio avançado do processo evolutivo de estrelas, e a sua massa inicial era de cerca de 0,5, menor que 1, a 5 massas solares. Então, mesmo ali no seu início de vida, ela já era um pouco maior do que o Sol. Tá? Certo? Então, essas estrelas gigantes vermelhas, desde o início, elas já apresentam uma massa maior do que o Sol. Certo? Então, isso é importante para você diferenciar bem as características entre aquelas estrelas com base no seu tamanho. Como exemplo de gigante vermelho, eu falo para você da Betelgeuse, tá? Ou falando em inglês, Betelgeuse, né? Depende da pronúncia que você escolher. Ela está localizada na constelação Alpha Orions e a sua distância, né, ela está localizada a uma distância de 650 anos-luz da Terra. Tá? Bem pertinho. Brincadeira, gente, olha só. Para ter ideia da distância que essa estrela está, se nós fôssemos viajar até ela, levaria 650 anos viajando à velocidade da luz. Mesmo se nós atingíssemos essa velocidade tão alta, ainda demoraria 650 anos para chegar até essa estrela chamada Betelgeuse. Tudo bem? É um exemplo aí de gigante vermelha para você entender a dimensão das distâncias do cosmos, das distâncias estelares, muito além do que aquilo que nós estamos acostumados a imaginar. Próximo tipo de estrela que eu falo para você são as supergigantes azuis. A gente está aumentando de tamanho. Começamos ali com as anãs marrons, passamos pelas estrelas anãs amarelas, né? Depois pelas gigantes vermelhas e agora a gente fala das supergigantes azuis. São aquelas estrelas mais azuladas que irradiam enormes quantidades de energia. Se elas irradiam, é porque elas estão realizando um processo poderoso de fusão nuclear. Né? Estão conseguindo transformar ali elementos químicos em outros elementos mais pesados, elementos mais complexos, e por isso a quantidade de energia que elas irradiam é muito grande.
a temperatura superficial, isto é, a temperatura na superfície dessas estrelas, ou seja, onde é menos quente nelas, atinge aí, ó, 20.000 a 50.000 graus Kelvin, que é uma medida de temperatura utilizada geralmente no meio científico. É mais utilizada do que graus Celsius, por exemplo, que nós utilizamos para falar de temperatura no nosso dia a dia como um todo. E a luminosidade dessas estrelas, as supergigantes azuis, atinge aí, ó, 10.000 a 1 milhão de vezes a do Sol, entre 10 a 100, e elas têm de tamanho entre 10 e 100 massas solares. Eu quero destacar aqui um pequeno trecho, a luminosidade delas é entre 10.000 e 1 milhão de vezes a luminosidade do Sol. A gente já sabe que o Sol, né, possui uma radiação, uma luminosidade impressionante. E essas estrelas, classificadas como supergigantes azuis, né, fazem com que a estrela do Sol, aqui no efeito comparativo, parece que algo insignificante, seja algo muito menor. Só para nós termos ideia da dimensão do quão colossal e gigantesca são essas estrelas classificadas como supergigantes azuis. A gente vai observar uma dessas estrelas agora, que é a estrela Rigel ou Rigel. Se nós falarmos em português é Rigel, mas na sua pronúncia em inglês nós podemos falar simplesmente Rigel. Aí ela vai aparecer aqui pertinho de mim e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, dessa estrela que faz parte da constelação de Órion. Bem, está aqui ao meu lado, né, representada a estrela Rigel, que faz parte da constelação de Órion, e ela se enquadra na classificação de uma supergigante azul. Dessas estrelas aí que eu acabei de falar para você, que conseguem atingir temperaturas elevadíssimas, né? São estrelas poderosas que conseguem produzir elementos muito pesados e complexos no seu interior por meio do processo de fusão nuclear. Fusão nuclear é o quê? É juntar um elemento químico mais simples, junta com outro elemento químico também simples, por meio de temperaturas elevadas, e aí você tem o aparecimento de outros elementos mais pesados, certo? Só estrelas mais poderosas conseguem fazer isso. O nosso Sol, para efeito de curiosidade, ele só consegue transformar hidrogênio em hélio. Ele não consegue produzir elementos mais complexos, mais pesados do que o hélio. Professor Vinícius, mas as estrelas, mesmo sendo tão poderosas, elas podem morrer? Eu trago esse questionamento. Será que as estrelas têm essa possibilidade? Será que em algum momento elas acabam? E caso isso seja verdade, como que esse processo pode acontecer? Como que isso acontece, né? Vamos investigar, vamos pensar a respeito, eu vou explicar para vocês, claro, e aí você vai compreender como que isso ocorre no mundo das estrelas. Eu trago uma animação que é para você entender primeiro como que funciona a existência das estrelas por meio de uma luta constante pela sobrevivência. Acompanhe nessa animação que você vai perceber, vai ficar mais fácil de entender o que eu quero explicar. Perceba que tem um círculo aí laranjado e ele diminui de tamanho, ele aumenta de tamanho e depois ele vai atingir um tamanho estável, ele não vai aumentar e nem vai diminuir. Tá? Acompanha de novo, ela diminui, aumenta de tamanho novamente, né? Tem uma luta aí. O que eu percebo, o que eu consigo pegar dessa animação e explicar para você, é que parece que tem uma luta entre duas forças, né? Uma do núcleo da estrela para o lado de fora e outra de fora da estrela empurrando no lado de dentro. E, de fato, é isso que acontece no ciclo de vida das estrelas. A força resultante da fusão nuclear, ou seja, aquela força ali da temperatura no núcleo da estrela, né, que transforma um elemento químico em outro, ela produz uma força na direção de fora, como se fosse para a estrela explodir. Produz uma força no sentido de que vai fazer a estrela explodir. Mas tem uma força externa, uma força gravitacional gigantesca que segura a estrela e não deixa ela explodir. Então ela fica nessa luta constante entre explodir e afundar sobre ela mesma.
Imagina fazendo um paralelo com a Terra, é como se a força gravitacional da Terra fosse tão grande que amassasse tudo que existe aqui e ali se chocasse com o núcleo da Terra e depois desaparecesse. É esse tipo de força que eu estou tentando explicar para você, que é a força gravitacional, que é a força que mantém tudo preso aqui ao planeta. As estrelas também têm força gravitacional, só que nas estrelas, essa força da gravidade ela é muito maior do que a força gravitacional que a gente experimenta aqui na Terra. Por outro lado, como tem o processo de fusão nuclear, que eu falei para vocês, resultado da alta temperatura no núcleo da estrela, transformando elementos químicos em outros elementos químicos mais complexos, então a estrela não explode, ela fica nessa batalha, nessa luta constante. E essa luta só vai terminar quando a estrela queimar todos os elementos químicos, quando ela terminar o processo de fusão nuclear. Quando acabar os elementos ali que ela está transformando, por exemplo, o Sol, ele está transformando hidrogênio em hélio. Quando esse hidrogênio acabar, não tiver mais hidrogênio para transformar em hélio, o Sol vai afundar sobre si mesmo. A força gravitacional dele vai amassá-lo sobre si mesmo. Não vai mais ter uma força ali de dentro dele empurrando para fora, fazendo com que ele se mantenha estável, certo? Espero que tenha ficado claro aí como que é a vida de uma estrela e depois como ela morre, né? Existe essa luta entre fusão nuclear e força da gravidade, né? Empurrando a estrela para dentro de si mesma, e aí chega um momento que a fusão nuclear deixa de existir e a estrela ela colapsa, ela amassa sobre si mesma, né? A gravidade é como se afundasse sobre ela própria e aí a estrela explode, né? Ela deixa de existir, né? E vai passar por um processo de novo até que depois de milhões e milhões de anos possa iniciar um novo ressurgimento até se tornar uma nova estrela. Tudo bem? Então, já que a gente está falando aqui do fim que as estrelas podem ter, observa quais são os possíveis fins a partir do tipo de estrela, a partir do tamanho. Bom, o primeiro tipo que nós temos são as anãs brancas, que são estrelas para baixa massa, né? São estrelas menores. Então, as estrelas pequenas, elas vão terminar a sua vida como anãs brancas. Já aquelas estrelas de alta massa, elas poderão se transformar em estrelas de nêutron ou buracos negros, certo? São estrelas muito massivas, então o fim delas vai ser com explosões um pouco mais fortes, e é a partir dessas estrelas que surgem no universo, surgem no espaço, os buracos negros. As estrelas de nêutrons são extremamente condensadas, mas são muito menores e têm menos força gravitacional do que os buracos negros. E as estrelas, as supergigantes azuis, como nós vimos agora há pouco, elas têm o fim mais impressionante que a gente pode falar, que são as explosões de supernova. O fenômeno explosivo é associado ao final de estrelas muito massivas, de estrelas gigantescas, certo? Então, aqueles elementos químicos mais pesados, como o urânio, por exemplo, plutônio e outros elementos supercomplexos que existem no nosso planeta, alguns deles estão no nosso corpo, como magnésio, manganês, cálcio. Eles se originaram, curiosamente, em explosões de supernova. E eu vou demonstrar aqui através de um vídeo, né, para você conseguir visualizar como que ocorre, né, qual é esse futuro destino das estrelas, dependendo da sua massa, dependendo do seu tamanho, certo? Mas o mais curioso, o mais impressionante das estrelas quando elas chegam ao seu fim é realmente as explosões de supernova. Aí na imagem você está vendo várias estrelas, desde o seu ciclo de vida inicial, começando por uma nebulosa, certo? A gente consegue ver aí primeiro começa com essa nuvem de gás, né? Você consegue perceber que ela forma uma parte ali amarela na parte superior da tela e uma parte branquiçada, que significa que é uma estrela mais poderosa, uma estrela maior. E depois, essa estrela tem um tempo de vida, né? Pode ser milhões de anos ou até bilhões de anos, certo? Até ela chegar ao seu destino final. Nós temos aqui um exemplo de uma estrela que originou uma anã branca, uma estrela bem pequena,
tá bom? Aqui na sequência. O Sol, por exemplo, vai originar uma anã branca, enquanto estrelas mais massivas poderão originar um buraco negro, como esse que você observa aqui na imagem. No final dessa imagem de baixo, deixa eu tentar ampliar para você, tem um buraco negro. Espera aí que está complicado só um pouquinho. Pronto, eu centralizei um pouco, está aí o buraco negro, certo? Ele tem um pontinho preto no seu centro e é circundado aí como uma nuvem. Significa que é um buraco negro. Então é isso, gente. As estrelas elas podem ter diferentes destinos e esse destino vai ser determinado pelo seu tamanho, certo? Então as estrelas variam também com relação a isso. Bom, vamos prosseguir então. Gente, se as estrelas menores só conseguem produzir até o hélio, por exemplo, ou elementos mais simples, por que elementos mais pesados que o ferro? Eu trago uma pergunta aqui para efeito de curiosidade, já que a gente está falando de estrelas. Por que elementos como o ferro só podem surgir em explosões de supernova? O detalhe é muito simples, porque nas explosões de supernova, as temperaturas atingidas no núcleo da estrela são muito maiores. E aí é possível formar elementos, né, que tenham números atômicos maiores. O ferro, por exemplo, tem número atômico 26. E aí, numa explosão de supernova, podem surgir elementos como o ouro, que tem número atômico 79, ou como o urânio, que tem um número atômico de 92. Tudo bem? Então vamos em frente. E aí você vê aqui, né, só para exemplificar, esses elementos químicos com base no seu número atômico. E ainda sobre a composição das estrelas, eu vou destacar para você o seguinte. Tem um detalhe, né, básico. A maioria das estrelas é formada, né, a gente falou aqui agora há pouco sobre as estrelas que, para formar elementos mais complexos, elas precisam de explosões de supernova, que, né, vão ter condições de atingir temperaturas muito elevadas, levando ao surgimento de elementos mais complexos. Mas a maioria delas só tem principalmente hidrogênio e hélio, justamente porque são elementos mais simples. O hidrogênio tem só um próton em seu núcleo e o hélio só tem 2 prótons no seu núcleo. Então esse é o motivo. Por meio dos estudos da astronomia, gente, ainda é possível, né, já que a gente está abordando aqui sobre as estrelas, falar da composição delas. A gente consegue também descobrir do que elas são feitas. Elementos mais pesados do que o hélio só são formados em estrelas mais complexas, justamente por causa da temperatura necessária para formar esses elementos. Mas como é que a gente faz para descobrir a composição de uma estrela? Porque a gente não tem como coletar uma amostra e determinar essa estrela é composta disso ou daquilo, é desse elemento ou daquele outro. Como que a gente faz para descobrir do que elas são compostas? Existe uma técnica chamada, né, de espectrometria, certo? E por meio da técnica de espectrometria, é possível analisar o espectro luminoso de uma estrela e aí determinar qual a sua composição. Por meio da análise da sua luz, né, a luz da estrela pode ser captada por equipamentos aqui na Terra. E aí essa luz vai ser analisada e a gente pode determinar quais elementos que ela é composta. Mas como que isso é feito? Bom, as linhas espectrais, ou seja, aquilo que a gente detecta aqui no planeta por meio desse equipamento, elas permitem aos cientistas identificar os elementos presentes na estrela e determinar a sua composição química, a sua temperatura, a sua densidade e até mesmo a sua velocidade. Perceba nessa imagem aqui que eu trago o espectro de cada elemento. Então nós temos aí um espectro específico para o sódio, para o hidrogênio, para o cálcio e para o mercúrio. E a maneira de descobrir isso é só comparando com o espectro contínuo. Eu vou saber qual espectro é característico de cada elemento e assim eu determino a composição de uma determinada estrela. Observe, por exemplo, qual seria a composição do Sol, uma estrela classificada como anã branca. Ela teria, por exemplo, 75% da massa de hidrogênio, 20% da sua massa seria de hélio e outros elementos como carbono, oxigênio e nitrogênio seria o restante da composição. Nessa imagem colorida abaixo, você observa o espectro do Sol, certo? Então é por meio dessa técnica que a gente consegue determinar a composição das estrelas. Mas e aí? E a idade das estrelas? Será que é possível determinar também? Claro que é.
Os astrônomos, eles não brincam em serviço e eles elaboram técnicas super complicadas por meio da matemática e eles conseguem sim determinar a idade das estrelas. Por meio de alguns parâmetros. Primeiro deles, a posição no diagrama de Hertzsprung-Russell. Isso aí envolve, a gente não precisa explicar aqui, é só para efeito de conhecimento mesmo. A atividade estelar e a rotação. E também pela composição química da estrela. É possível determinar a sua idade, certo? Sabendo os elementos que compõem uma estrela, a gente consegue determinar a sua idade. Bom, eu trago alguns exemplos de estrelas que já estão há bastante tempo no universo. Uma delas é a Rigel, que tem entre 7 e 9 milhões de anos. Betelgeuse tem entre 8 e 10 milhões de anos. Sirius tem entre 200 e 300 milhões de anos. O Sol tem 4,6 bilhões de anos. E a estrela próxima a Centauri tem aproximadamente 4,85 bilhões de anos. Certo? Então é bastante tempo. As estrelas têm um tempo de vida muito, muito longo. Mas e aí, com relação ao tamanho? Já vimos a composição, já vimos temperatura. E com relação ao tamanho, é possível saber também, só olhando para o céu? Claro que não, né? Isso envolve uma série de cálculos matemáticos complexos, mas é possível sim chegar ao tamanho das estrelas. Observe nessa animação aqui que traz uma comparação partindo do tamanho da Terra, ali com 13 mil quilômetros, certo? E aí outros planetas do nosso sistema solar. E a gente vai aumentando, a gente vai prosseguindo, chegando a elementos maiores para você entender, né? Ter um efeito aí visual mesmo de como que é, né? O quão grandes são as estrelas. A gente ainda está apresentando aí planetas do sistema solar, estamos em Júpiter, certo? E aí a gente vai ampliando, chegando agora numa estrela chamada Próxima Centauri. Essa aí já é muito maior do que Júpiter, por exemplo. Na sequência temos o Sol, né, com 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Estrela Sirius A, certo? E aí sempre a gente vai aumentando um pouco mais e aí você tem essa noção exata do quão grande é a estrela. A estrela Vega, por exemplo, uma supergigante azul, estrela gigantesca, né? E a Arcturus, estrela também enorme, a Terra já desapareceu aí faz muito tempo. E a Rigel, também estrela gigantesca, nós falamos agora há pouco na nossa aula, tá? Mas, basicamente, a Betelgeuse, a gente fecha a animação com essa estrela e a gente enfatiza que realmente as estrelas estão por toda parte, inclusive na nossa bandeira nacional, porque elas são inspiração para desenhos, né, para design, e a nossa bandeira realmente ela é enfeitada com inúmeras estrelas, e uma dessas estrelas aí é o estado do Amazonas, né, para efeito de curiosidade, cada estrela na nossa bandeira representa uma unidade da federação, certo? Essa foi a nossa aula, espero que você tenha aprendido e tenha gostado. Até a próxima!